Então, meu nome é Anand Rao e eu sou editor-chefe do grupo de comunicação Cultura Alternativa. E para falar sobre essa questão dos nichos, que foi a ideia desse Informando e Caminhando, eu separei em 3 tópicos. Foi um casal que veio ontem aqui na sede do Cultura Alternativa e que eles são similares a nós, ou seja, a nós que somos os proprietários, né, do Cultura Alternativa. Eles são muito parecidos conosco nas suas convicções, nas suas definições em termos de vida, nas suas crenças e tal. E eu resolvi falar um pouco sobre essa questão porque a gente tem encontrado muita gente muito diferente da gente, o que é um ponto muito positivo. O que é muito gostoso também, porque você aprende muito, você aprende a ter respeito a ideias, ideologias diferentes das suas, você aprende a conviver com pessoas que pensam diferente, é muito legal. Mas também é muito bom ao longo do mês que você encontre um determinado dia com pessoas parecidas com você. Por quê? Porque é uma facilidade muito grande de diálogo quando você encontra pessoas parecidas com você. Você sente uma sensação de pertencimento, você sente que ainda há na sociedade alguém que raciocina, que conversa do seu jeito, da sua época. Eu tenho 63 anos, então eu já estou naquela fase que eu falo, na minha época, na minha época, na minha época. Então, você sente muitas facilidades. Agora, você não enriquece, não é, a sua cultura pessoal, você enriquece ouvindo posturas e posicionamentos diferentes quando você encontra com pessoas diferentes. Mas ontem encontramos com esse casal, que é muito parecido conosco. Mesmo assim, eu saí muito enriquecido, com novas ideias, depois que eu conversei com ele. Há uma manutenção das suas convicções, ou seja, você tem convicções políticas, convicções econômicas, convicções em termos de vida, no geral. E essa manutenção acontece principalmente pelas experiências, às vezes. As experiências do casal de ontem são muito similares com a nossa. Então foi bem interessante, você mantém suas convicções, você não se sente só no mundo. Você se sente interagindo. E as conversas são leves, né? Quando você encontra pessoas parecidas com você, quando você faz canais de nichos, por exemplo, canal voltado para a educação física, aí você tem lá, basicamente, pessoas que adoram aquele tipo de tema. Agora, o nosso canal, ele é um canal que lida com a editoria de geral, né? Fala de arte, cultura, turismo, tem essas matérias reflexivas e tal. Enfim, há uma leveza nas conversas quando você encontra pessoas que pensam como você. E aí, ao mesmo tempo, a gente bebeu vinhos que eram similares. Eu ofereci um vinho de 2018, hoje nós estamos em 2025, 7 anos, né? Mas era um vinho produzido ali na região do Vale do São Francisco, e eles trouxeram um vinho de 2022, que foi envelhecido em barris que tinham uísque. Então foi gostoso, bebemos 2 vinhos similares, os 2 vinhos tinham o mesmo sabor e qualidade, não é? Porque às vezes quando você faz reuniões e pede para as pessoas trazerem isso e aquilo, a gente nem pediu dessa vez, eles trouxeram porque eles sabem que hoje, quando a gente encontra, é bacana a gente participar, não é? Colaborando com a festa, isso a gente sempre faz, eu e Agnes. Aí, desculpe essas fungadas, essas coisas, mas faz parte do show, né? O sabor era muito similar dos vinhos e foi muito gostoso. Bebemos 2 vinhos, 4 pessoas, foi uma delícia. E a gente colocou alguns produtos na mesa, como queijos, e algumas outras quibe, umas coisas que nós tínhamos aqui. E foi bem legal, criou uma certa magia no encontro. Porque às vezes você pede para as pessoas colaborarem e a pessoa dá uma de gênio e traz um vinho de R$1. É claro que não existe vinho de R$1, eu estou brincando. Mas, gente, se achando o inteligente, se achando assim o perspicaz, o vivo,
né? Aquele que sabe mais que os outros, aí traz um vinho de R$1, traz uns salgadinhos de R$1, traz não sei o quê. Isso não presta, né? A reunião fica sem astral, não há magia, porque quando os vinhos são similares, vinhos bons, bem produzidos, engarrafados em barricas de carvalho e tal, essas coisas, as coisas se harmonizam. E quando você bota também quitutes de qualidade, aí fica tudo uma delícia, não é? No outro dia, por exemplo, day after, você não tem, como é que chama? Você não tem ressaca, você não tem nada, é muito gostoso. E aí, quando os produtos são similares, os vinhos, os petiscos, queijos e tal, a troca de ideias fica bem gostosa. A gente nem viu o tempo passar quase, falando das nossas ideias. Agora, no meu caso, que sou diabético, e você também, talvez você que esteja assistindo esse vídeo, aí no outro dia a gente tem medo de medir a glicemia. Por exemplo, ontem eu comi um pastel de ricota, um só, bem pequenininho. E aí eu já não quis medir a glicemia hoje. Hoje de manhã eu já comi ovo com pão integral, mas bem legal, bem aumenta pouco a glicemia. Mas comi uma salada de frutas depois bem boa. E aí estou aqui na minha caminhada para poder equilibrar a glicemia. Nem medir de manhã, porque muitas vezes também quando você mede o tempo todo a glicemia, você fica assim prisioneiro de um tipo de astral que às vezes você não quer ter, né? Que às vezes você quer ser um pouco livre, quer ser um pouco parecido com os seres humanos normais da sociedade. Então o day after, quando você encontra um casal amigo que é similar a você nas convicções, nas ideias, no modo de viver, e você tem vinhos similares, petiscos similares, e você se solta um pouco naquela noite, toma um pouco mais de vinho, aquela coisa toda, no outro dia você quer viver em paz, um momento tranquilo. Então acho que, como você vai medir a glicemia o resto da vida, porque diabetes não tem cura, o interessante é você, no day after, de repente fazer sua caminhada, fazer o seu treino, manter sua glicemia equilibrada, tomar cuidado com a alimentação de hoje. Mas, cara, ficar medindo a glicemia o tempo todo deixa o seu astral, às vezes, meio baixo, meio difícil. Então foi esse programa que eu queria falar um pouco de nichos, com exemplos do dia a dia, né? E hoje botei uma imagem, até um ângulo diferente aqui, da Academia Cultura Alternativa, que é dentro da sede do Cultura Alternativa, que é dentro da nossa casa. Se você quiser conhecer, está convidado, para poder falar desses 3 temas. Mas vou incluir um tema que é o seguinte: às vezes você combina de ir num lugar. Ontem a gente combinou de conhecer o Sesc Guará. Quando a gente chegou, eu vi que era um clube muito simples e as pessoas também mais tranquilas, frequentadoras do Sesc, naturais do comércio e tal, essas coisas. E fomos almoçar lá, só tinha 2 pratos. Os pratos não eram convidativos para quem é diabético. E não tinha um refrigerante diet, o único que eu bebo, porque eu fiz uma promessa de não beber Coca-Cola diet nunca mais na minha vida, já tem aí uns 40 anos que eu fiz essa promessa, nem me lembro quanto tempo tem. Tem bastante tempo. E aí eu cheguei e falei assim, porra, não tá os pratos, eu acho que eu vou comer ali fora, numa carne de sol. Mas a gente tinha combinado de ir pra lá e a Agnes, eu notei que ela ficou meio triste, queria experimentar as coisas e a gente experimentou. Comemos um petisco de carne de sol, uma coisa horrorosa. Entende? Duro pra caramba. Então, o que eu queria passar de mensagem falando nesse Informando e Caminhando? Eu sempre trago um tema a mais que não está no roteiro. Dizer o seguinte, às vezes você combinou uma coisa, mas eu sou muito mutável, eu mudo dentro do restaurante. Combinei de ir para aquele restaurante, já tem um mês que eu estou querendo ir, eu chego lá, o atendimento foi ruim, eu já me mando. Já me mando para outro, ou seja, eu não mantenho aquilo que eu combinei. Eu mudo. Por quê? Porque às vezes é muito ruim, você entende? Então eu acho muito legal ter essa cabeça aberta para poder mudar de uma hora para outra. Agora a gente vai viajar para a Europa e a gente pensa que só na hora do almoço é possível a gente comer em alguns restaurantes. Então, nessa hora a gente vai comer e às vezes vai ser um restaurante ruim, porque não pode ser tão caro. O euro, 1 euro é R$6 ou mais, né? Acho que até mais.
sabe? Então tem que ficar tomando cuidado. E a maioria do tempo eu marquei hotéis com café da manhã, preço de R$ 250, não é? Ou seja, converte para o euro, dá poucos euros. Incluso café da manhã para a gente poder pegar também alguma coisa para comer à noite, que eu tenho que comer muito pouco à noite. E na hora do almoço acho que a gente vai ter que ir nos restaurantes. Quando ele for ruim, bicho, eu vou e mudo e vou ali no supermercado da frente e compro alguma coisa que não faça mal para mim. Eu acho muito importante você ser aberto dentro da sua cabeça a mudar uma programação que você fez ao longo de um mês, mas deu errado. Aí você muda e vai para outro canto e tudo bem, e segue a vida. Meu nome é Alan Hall, eu sou editor-chefe do grupo de comunicação Cultura Alternativa. No início você viu o nosso jingle, que tem todos os endereços na web, menos o do LinkedIn, que não precisa, você entende? E você vai ouvir o jingle agora, tá? Um grande abraço, muito sucesso, e a gente está voltando sempre com Informando e Encaminhando diariamente, e acho que a partir desse, que é o quarto, não é? A gente vai começar a publicar matérias também no culturaalternativa.com.br, incluindo esse vídeo e todo o conteúdo dele. Grande abraço e sucesso! Eis o nosso jingle para você curtir. Redes sociais, my Instagram, @cultura_alternativa. YouTube, @TV Cultura Alternativa. Vê Substack, @cultura alternativa. @insight cultura alternativa. No TikTok, @site cultura alternativa. @nandiralbr, de peixe, @portal cultura alternativa. Viu Blue Sky, @cultura alternativa. Ananda Hall BR, portal de notícias culturaalternativa.com.br. A Spotify, @cultura alternativa. @insight cultura alternativa.